Os cristãos surgem como uma seita do judaísmo. Esse é até o principal motivo de que o império não se preocupa com os cristãos nos primeiros anos. Vocês são judeus, tem um judeu aí achando, tem um grupo de judeus achando que eles vão adorar o rei deles, que morreu, ressuscitou e que vai voltar um dia. Isso não é problema do império. Isso é problema dos fariseus, saduceus, escribas. Vocês vão cuidar dessa turma aí. Acontece que a igreja não para de crescer. E os cristãos começam então a incomodar o império. O Império Romano tinha muito medo, todos os impérios têm, mas o medo de uma revolta interna. Existia até a chamada Pax Romana, que o Império Romano oferecia segurança para os povos dominados, mas sob controle intenso dessas províncias. E aí quando você tem um grupo que ninguém sabe direito quem que adora um rei que vai voltar para reinar com justiça, que todo joelho vai se dobrar diante dele, toda língua vai confessar que ele é o Senhor, o Império Romano começa a se preocupar. E aí de repente o Império assume o papel de perseguidor e passa a perseguir a igreja. E as acusações sobre a perseguição são as mais diversas. Os cristãos são acusados de canibalismo. É porque se reúne para comer a carne e o corpo de alguém, beber o sangue e comer a carne de alguém. Acusados de incesto, porque casavam com os irmãos, com as irmãs, sempre casava com a irmã fulana, com o irmão fulano, e acusação de incesto. Acusação de desobediência civil, acusado de não obedecer às ordens do imperador, justamente, basicamente por dois motivos. Os cristãos sempre foram pacifistas, então se negava a ir para as guerras. E a negação de adorar ao imperador. Então você tinha essa acusação de desobediência civil. E, sentem na cadeira, acusação de ateísmo. Os cristãos eram acusados de serem ateus. Acontece que o panteão romano tinha Deus de todo jeito, imagens de todas as formas. E o Império Romano acabou criando esse multiculturalismo religioso. Porque todo povo que dominava, ao invés de suprimir a religião, eles agregavam aquela religião ao panteão romano. Então você tinha uma divindade esquisita lá com braço de elefante e corpo de girafa, não, isso aqui agora faz parte do panteão romano. Com os cristãos, uma pessoa que adora um Deus que não existe, que não tem imagem, que não pode ser visto, também não existe. Então tinha a acusação de ateísmo. Ao todo, foram 11 imperadores que tentaram acabar com a igreja. Nero, Domiciano, Trajano, Adriano, Antonino Pio, Marcos Aurelius, Sétimo Severo, Maximiano, Décio, Valério e Diocleciano. Então, você tem 11 dinastias perseguindo o império. Claro que em algumas regiões a perseguição mais dura, em outras regiões nem tanto. Você tem o Sétimo Severo e o Diocleciano, que foram perseguições bem duras declaradas. O imperador Trajano foi mais leve um pouco. Até hoje existe a expressão ao modo de Trajano, que o Trajano não reteve a perseguição, mas ele dizia, olha, espera alguém denunciar. Se houver denúncia, você vai lá e faz alguma coisa, senão deixa passar. Então esse é o chamado ao modo de Trajano, até hoje. Esse período das perseguições, ele trouxe uma era brilhante para a igreja e que inspira-nos até hoje. Aliás, para mim, quem está aqui, que é aluno do grupo de extensão da Faculdade Assembleiana, me vê muito falar sobre os mártires da igreja, que são pessoas que eu admiro e que eu estudo muito a história deles. Quem me acompanha na internet, leu o mês passado, eu fiz um artigo sobre o São Jorge, que na verdade tem nada de São Jorge que a gente conhece hoje, mas é um grande herói cristão do século IV, século III, século IV. Durante as perseguições, muitas pessoas morreram em nome de Cristo. Daqueles que enfrentaram a perseguição e preferiram a morte do que negar Jesus. O Justus Gonzalez tem um livro chamado A Era dos Mártires, a história ilustrada do cristianismo, e tem a Era dos Mártires. Os irmãos podem ler sobre esse assunto e conhecer um pouco mais deles. As perseguições elas vão até 313 depois de Cristo. Vamos pensar que Jesus morre por volta do ano 30, no ano 50 Nero começa as perseguições e elas vão até 313, com o Edito de Milão, quando o imperador Constantino suspende as perseguições. Eu quero falar aqui de 2 mártires, para deixar os irmãos ansiosos para ler um pouco mais sobre esses mártires. Eu tenho um aqui do ano 150, o bispo Policarpo. Ele era de Esmirna
e, ao que nós sabemos, ele conheceu o apóstolo João, talvez batizado pelo próprio apóstolo João. Acusado de ser cristão, ele é preso para que ele fosse executada a pena dele. E tem um diálogo interessante aqui, em que o procônsul diz para o Policarpo: eu tenho feras e te entregarei a eles, se não mudar de ideia. E o Policarpo responde: pode chamá-las, para nós é impossível mudar de ideia. E o procônsul retruca: já que despreza as feras, eu te queimarei no fogo. E o Policarpo responde: tu me ameaças com um fogo que queima por um momento, porque ignoras o fogo do julgamento futuro. E ele se declara cristão, é condenado à fogueira, e ele vai andando para a fogueira. E aí, segundo a tradição, o fogo não pega nele, dentro do fogo o fogo não pega nele, e um soldado acaba matando com a espada, e então o corpo dele queima. Isso acontece no ano 150 depois de Cristo. Em 320 depois de Cristo, eu acabei de falar para os irmãos, em 313 acaba a perseguição. Mesmo assim, em 320, 40 soldados romanos são condenados à morte pela acusação de serem cristãos. Eles são colocados numa água gelada, num lago gelado, para ficar lá até morrer de frio, de hipotermia. E são colocados lá. A ideia dessas penas é que a pessoa negasse a Cristo. Então deixa a pessoa com frio, ela vai desistir de ser cristão. E ficam lá os 40. E eles até cantam 40 bons soldados de Cristo. 40 mártires na guerra do Senhor. Acontece que um deles desiste, nega a Cristo, sai da água e vai embora. Um dos soldados que estava vigiando, aí eles começam a cantar, 39 bons soldados de Cristo. Acontece que um dos soldados que estava fazendo a guarda deles, devolve as armas, tira a roupa do império e entra no lago. E eles voltam a cantar, 40 bons soldados de Cristo. Irmãos, até amanhecer, os 40 estão mortos por hipotermia. E não negaram a Cristo. Então temos muitas outras histórias de arrepiar. Eu comecei a falar aqui do que nós conhecemos hoje como São Jorge, eu tenho certeza que ele negaria veementemente esse título e a imagem que fazem dele hoje. O Georgios, ele era da guarda pessoal do imperador Diocleciano, o último perseguidor. Quando lança o edito contra os cristãos, ele é preso. E ele fala com o imperador que ele não é uma ameaça, de que ele sempre foi cristão e sempre protegeu o império, tanto é que era da guarda pessoal do imperador. O imperador não abre mão, manda ele para ser preso, ele é torturado, é humilhado, é tudo. Não nega a Cristo e acaba morrendo na prisão. Então, esse é o homem por trás da lenda, por essa tradição vergonhosa que nós temos hoje, de usar o nome de um grande cristão, do Georgios, da guarda pessoal do imperador Diocleciano. Uma fase interessante na igreja são a chamada Era dos Pais da igreja. Quando os apóstolos são a liderança da igreja, mas os apóstolos não vivem para sempre. Conforme os apóstolos morrem e a igreja cresce, outros líderes assumem o lugar deles. E eu lembrei aos irmãos que o cristianismo não para de crescer, mesmo sob perseguição, mesmo sem apoio, mesmo sem dinheiro, sem estrutura física, sem nada, a igreja cresce. No século II, já falei várias vezes essa frase, aqui mesmo nessa igreja, uma frase do Tertuliano de Cartago, que ele diz: sanguis martyrium est semen ecclesia, o latim para o sangue dos mártires é a semente da igreja. Ele está dizendo para o império: quanto mais cristãos vocês matarem, mais nós vamos crescer. Ninguém pode impedir o avanço da igreja. E essa frase sempre me arrepia: o sangue dos mártires é a semente da igreja.